Obrigada. Parabenizar o Igor Tanaka, nosso jornalista da assessoria que trabalha com nossa equipe. Bom, para dar continuidade, né, à nossa audiência pública, com o nome Agente Comunitário de Saúde, a garantia de acesso ao SUS. Nós organizamos essa mesa com pessoas extremamente qualificadas e é interessante trazer a discussão para quem está acompanhando em casa também. Eu sei que muitos que estão aqui acompanharam, nós fizemos antes uma reunião com vários agentes comunitários, pensar, né, como que essa audiência pública poderia ser formada a mesa principal. Então, nós organizamos uma parceria, né, com os agentes comunitários, com a ASE e com os agentes comunitários de saúde. Então, essa mesa foi pensada em conjunto e eu gostaria de pedir para iniciar o nosso debate, para trazer um pouquinho, né, de como que é o trabalho na cidade de Sorocaba desse trabalhador, né, do agente comunitário, junto com a UBS, nesse projeto, nesse programa, que ele está dentro da atenção básica nas UBSs, que é o programa Estratégia Saúde da Família. Então, eu vou pedir para usar a primeira a falar, né, a Andréia Cunha Castro, é enfermeira da rede municipal da UBS da Vila Barão, né, Andréia? Então, eu pedi para fazer uso da fala. Se você quiser usar a tribuna ou fazer uso do microfone, fique à vontade. Sim. Mas se você quiser usar isso também, fique à vontade. Fica apertado. Agradecer a Andréia, nós fizemos o convite, ela prontamente também nos atendeu aí. Boa noite a todos e a todas. Estão ouvindo bem? Sim? É com muita honra que eu agradeço o convite da vereadora Fernanda. Um prazer estar ao lado da doutora Liv, da CS Bruna. Obrigada a presença de todos aqui. Para mim é uma honra falar dos agentes comunitários de saúde. Esse profissional que, ao meu ver, é magnífico. Não são só... Todo mundo fala que eles são o elo, é a ponte. Eu acho que eles são muito mais que uma ponte, muito mais que um elo. Eu acho que eles são a alma da estratégia de saúde da família, sem sombra de dúvida. Falar um pouquinho só da minha experiência profissional. Eu tenho 23 anos na área, atuando na enfermagem. Desses 23 anos, 13 na urgência e emergência e 10 na atenção básica. E esses 10 anos na atenção básica, sempre trabalhando com vocês, agentes comunitários de saúde. E foi com vocês que eu aprendi o que é saúde pública, o que é o acesso ao SUS, o que é a porta de entrada, o que é o acesso aos pacientes. Com vocês, que eu aprendi a trabalhar. Quando atuava na emergência, eu tinha uma visão totalmente diferente, né, errada, do que é fazer saúde. Eu só vim entender o que é saúde pública, o que é trabalhar saúde quando eu fui trabalhar com vocês. Aqui em Sorocaba eu tive o privilégio de trabalhar no Cajuru com as meninas. Tive o privilégio de trabalhar no Vanelville e estou tendo o privilégio agora de trabalhar na Vila Barão, né? Então, os 3 estratégias de saúde da família, e é muita gratidão pelo aprendizado que vocês trouxeram para mim enquanto enfermeira e pessoa. Falar do agente comunitário de saúde no dia de vocês meio que é difícil, assim. É tão fácil, né? Porque ao mesmo tempo, por ser tão fácil e simples, se torna difícil, né? A gente não encontra palavras. Eu pensei, vi tantas coisas, li tantas coisas e é difícil falar. Mas, assim, para a gente entender esse contexto, né, esse profissional, quando ele vem isso no geral, é claro que tem as suas exceções, mas quando ele vem prestar um concurso de agente comunitário de saúde, a grande maioria está atrás de um emprego, não é verdade?
nem imagina os desafios que vão ter pela frente, né? Vem em busca de ganhar uma renda, né? Porque está desempregado, presta o concurso, passa e, de repente, eu sou agente comunitário de saúde dentro de uma unidade básica de saúde complexa, com N serviços, né, a ofertar para os munícipes, e eu tenho que fazer essa ligação, né? Eu tenho que aproximar o munícipe da unidade. E só ficam nessa função complexa, olhando de fora, parece tão fácil ser agente comunitário de saúde, mas na prática é muito difícil. Eles lidam com a dor do ser humano, aquela dor mais profunda. Eles lidam com as piores dores. Eles lidam com famílias vulneráveis ao extremo. Não só na questão de falta de alimento, falta de tudo, de tudo. E essa dor é imensurável, né? E eles estão ali, lidando com essa dor todos os dias, 365 dias por ano. No sábado, eles vão na padaria, porque eles moram no território, e eles encontram o munícipe lá. E a dor continua, e o problema, às vezes, continua, né? Então, vejam como é complexo, né? Diferente de nós que vamos na unidade e atendemos e vamos lá para o outro bairro, né? E às vezes nem chegamos a entender essa complexidade toda. Então, eles lidam com fome, famílias com fome que não têm o que comer. E imagina, né? Você está com a sua barriguinha lá cheia e você tem que lidar com pessoas que não têm o que comer. Não é fácil, não é para qualquer um. Esses profissionais, eles são heróis mesmo, de verdade. Eles lidam com a fome, com a drogadição, com a violência doméstica, com a violência sexual em crianças, bebês, adolescentes, né? Eles lidam com todo tipo de tragédia imaginável possível. Suicídio, né? Pessoas com depressão, que mais tem depressão, não é depressão leve, não, depressão graves. E eles são o primeiro funcionário, né? O primeiro, como que eu vou dizer, o pilotão de frente que se depara com essa problemática. E o munícipe vê nele uma luz lá no fundo do túnel e deposita nele essa esperança, que alguma coisa ele vai fazer de bom para ele. E ele vai em não só uma casa com um problema, ele vai em inúmeras casas com vários problemas. Uma casa não tem um problema, tem vários problemas. Então, em um dia, ele visita várias casas, né? Lida com várias situações. E esse munícipe, ele deposita nesse profissional alguma esperança, né? E o agente comunitário, ele está ali, de peito aberto, né? De mão estendida, pronto para ajudar, pronto para auxiliar. E ele meio que fica uma coisa muito, não é dita, mas ele é um ator que fica meio que combinado que ele vai trazer uma resposta, mesmo que ele não diga, olha, eu vou resolver o seu problema. Ele não tem como dizer isso, afirmar isso, mas fica não dito, né? E o munícipe fica lá, esperançoso. E aí ele volta para a unidade com toda essa carga, com toda essa bagagem, né? Com todos esses problemas, entre aspas, e ele vem em busca de nós que estamos lá na unidade, enfermeiros, médicos, né? Enfim, toda a gama de profissional que tem lá. E aí ele se depara com os nossos limites, né? Porque também nós temos limites, né? Limites de vaga, limites de tudo, desde material de curativo, medicação, vagas com profissionais, né? Nós também temos limites. E aí ele fica numa
numa situação difícil, complicada. Ele fica no meio, né, ali, da pessoa que ele tem que alcançar, né, e da unidade que tem que ofertar esse serviço, mas também tem seus limites. Então, esse profissional, ele vive todos os dias um dilema e um drama. Eu não sei se eu daria conta, de passar o que vocês passam. E vocês têm que estar sempre com um sorriso, né? Sorrindo, não pode estar triste, não pode estar emburrado, né? Não pode estar mal-humorado, tem que estar sempre alegre, feliz, né? Sorridente, andando no sol, muitas vezes sem um protetor solar, porque acabou, né? E vocês não têm condições de comprar, às vezes. E muitas vezes sem um chapéu, um protetor, né, adequado na cabeça. E, às vezes, na chuva também, no frio, né? Enfim, subindo grandes ladeiras, descendo grandes ladeiras, né? Passando por lugares com esgoto a céu aberto, com perigo, risco de animais peçonhentos, né? Quantos aqui já se depararam com cobras, aranha, rato, cachorro, mordedura de cachorro, né? Enfim, expostos a todos os riscos, né, do ambiente aí, estão lá, firmes, fortes, né, todos os dias, das 8 às 5, batendo de porta em porta, levando esperança para essa população. O que dizer de vocês, né? O que dizer para vocês? É muito difícil. Vocês são mais que heróis, né? Vocês são mais que mãos, pontes, elos. Vocês são os nossos olhos, né? Vocês são o coração da unidade, né? E é muito mais que isso. É uma coisa assim que não tem como explicar. Se eu fosse definir o agente comunitário de saúde, uma folha, 2, 3, 4 não caberia, viu? Porque vocês são simplesmente espetaculares. Não dá para quantificar o trabalho de vocês. Por mais que vocês coloquem em números, em planilhas, né, isso é inquantificável, se é que existe essa palavra, né? E a qualidade do trabalho que vocês fazem é imensurável. Só quem está lá na casa, passando por um problema de saúde, que poderia, no meu lugar, falar o que vocês significam na vida de cada um deles, né? Só eles. E vocês lidam com problemas de saúde muito mais... Tá. Vocês lidam com problemas de saúde muito mais... muito menos saúde física, né? O problema não é o diabético, o problema não é o hipertenso, o problema não é o asmático, o tuberculoso, a pessoa que está com hanseníase, né? Esse não é o problema de vocês. Isso vocês lidam muito bem. Vocês fazem o diagnóstico, fazem a busca, né? O diagnóstico que eu digo do território, onde tem o doente. Não o diagnóstico médico. Mas vocês fazem esse levantamento para a gente, essa população vem no posto se tratar, né? São tratados, são controlados. Esse não é o grande problema, não é o grande nó. O nó é vocês trabalharem com aqueles problemas que são difíceis. Por exemplo, o desemprego de um pai de família, né? Não tem comida lá na casa. É um problema de saúde, mas a unidade básica não tem, ela tem limites, né? Faz lá os seus encaminhamentos, mas esse é o grande problema, muito mais social, né? Muito mais relacionado à vulnerabilidade socioeconômica muito alta, né? E a vulnerabilidade socioeconômica, ela vai levar à drogadição. Ela vai levar aos outros problemas, vai gerar a violência doméstica, vai gerar a violência física, né? E, infelizmente, essas famílias que vocês, né, trabalham,
no meu ponto de vista, se eles tivessem uma situação financeira melhor, no emprego, muito desses problemas estariam amenizados, né? E vocês trabalham com esse tipo de problema que a unidade básica tem seus limites, né? Faz os seus encaminhamentos, mas tem os seus limites. E isso foge um tanto, né, da governabilidade nossa e de vocês. E vocês lidam com isso, e vocês topam, né, de imediato trabalhar com grupos de geração de renda, estão sempre aí incentivando os munícipes a estudarem, né, fazendo propaganda do que um faz para vender, do que o outro faz para vender. Olha, compra lá do fulano, ele está precisando, trabalha com isso, trabalha com aquilo. E vocês estão sempre ali tentando diminuir um pouco essa problemática. Então, assim, vocês estão de parabéns. Não tenho palavras para definir a importância de vocês dentro da estratégia de saúde da família. E o trabalho que vocês fazem desde a década de 80, 90, da década de 90, quando oficializou a profissão de vocês, isso está mais do que estampado o resultado positivo do trabalho de vocês, né? Diminuição de mortalidade materna e infantil, graças ao trabalho de vocês, né? Que o Brasil saiu dessa vergonha, né? Ainda temos que melhorar, mas é graças a vocês que a gente melhorou muito esses índices, né? Baixamos bastante esses índices, importantíssimo. E a gente tem muito para aprender com vocês. Uma coisa que eu vou falar bem rapidinho, sei que meu tempo está acabando, mas uma coisa interessante de falar dos agentes comunitários de saúde é que, para ingressar nessa profissão, é solicitado o ensino fundamental, né? Mas é difícil a gente achar um agente comunitário de saúde que tenha só o ensino fundamental. Vocês, essa maioria, tem ensino superior. Tem alguns que têm duas faculdades, né? Os agentes que eu trabalhei no Cajuru, Vanel, Vila Barão, todos, né, a grande maioria, tem ensino superior. Então, assim, a qualidade do trabalho de vocês é realmente espetacular. Parabéns. Quero agradecer aí a fala da Andréia, muito obrigada pela bela fala. Eu gostaria de pedir para vir para a mesa principal a representante da Secretaria da Saúde, a senhora Jéssica Pessi, que fala. Ela é supervisora diária da Atenção Básica de Saúde, para compor aqui a mesa principal. Eu vou passar agora a fala, então, para Lívia Rodrigues. Ela é médica. Vou pegar aqui minha... Vamos com... Sim, a Lívia a gente se conhece há bastante tempo. A Lívia, ela foi estudante aqui em Sorocaba, ela é moradora de Sorocaba, participou do movimento estudantil, foi para São Paulo, fez o curso de medicina, está trabalhando em São Paulo com a estratégia Saúde da Família, né? E ela tem um trabalho muito bonito lá também e participa, né? Ela é sorocabana, né? Também um tempo, está se organizando para voltar para Sorocaba. A gente ficou muito feliz com essa notícia. E ela é médica da saúde da família no município de São Paulo. Então, agora passar a palavra para a Lívia. Usar a tribuna. Vou ocupar esse espaço aqui. Está aberto, só utilizar. Passar slide. Estão me ouvindo? Tá. O slide. Alguém pode colocar o slide, por favor? Isso. Será que eu posicionei certo? Acho que pode deixar os dois, Lívia. Os dois? Ah, tá. Nossa, juntinho. Tentando economizar aqui o microfone. Bom, eu queria começar agradecendo a vereadora Fernanda Garcia e a assessoria pelo espaço, pela valorização desse dia, né? Oi. Sim. Tá ótimo. Obrigada. Agora melhorou, né?
agradecer as colegas que estão compondo a mesa. Então, a Jéssica, que veio aí representando a prefeitura, a Andréia, enfermeira, que assim, já fiquei muito feliz de conhecê-la. Já mudaria o título, só colocaria, em vez de ela, o pelotão de frente. E a Bruna, que fez uma excelente fala, como agente comunitária, como representante aí do grupo. E na figura da Bruna, já que eu não conheço não sei o nome de todo mundo, parabenizar por esse dia. Parabéns, vocês fazem toda a diferença. E aí, bom, eu comecei assim. Como eu não sabia quem ia estar aqui, quem está nos assistindo em casa, eu pensei em falar um pouquinho quem são os agentes comunitários. Mas assim, eu estou aqui num lugar, né, que vocês podem me corrigir se eu errar, então, porque vocês sabem muito melhor disso do que eu. Quem são os agentes comunitários? Bom, vários aí vão se identificar com essa foto. Estamos falando da falta de protetor solar, da sombrinha lá, né, nos dias de muito sol. Mas aí, para falar do agente comunitário, quem é essa figura tão importante aí no SUS e nesse momento do SUS, a gente tem que falar da estratégia de saúde da família. Não dá para não falar disso. Mas é importante lembrar que assim, a estratégia é como a nossa saúde se organiza no Brasil hoje. Então, há alguns anos, já chegando quase a 2 décadas, né, a gente se organiza com a estratégia de saúde da família. Mas a estratégia, ela teve um embrião aí antes, né, um projeto que antecedeu, que é o projeto dos agentes comunitários de saúde. Esse projeto veio antes do Programa de Saúde da Família, que veio antes da estratégia. Então, como é que começou isso, né? Então, muitos agentes comunitários no Nordeste, no momento, então foi na Paraíba, no momento de seca, no momento de mortalidade infantil e materna muito altas, e aí veio o primeiro programa, a primeira tentativa. Tinha experiências prévias, mas não organizadas num programa de agente comunitário, e aí começa a se ver a diferença nesse lugar. E aí, o grupo que estava estudando isso, né, que publicou coisas a respeito, falou, calma aí, vamos ampliar isso para o Brasil inteiro. E aí vem o Programa de Saúde da Família, que é diferente da estratégia, a gente precisa saber disso, porque o programa ele tem começo, meio e fim, e ele é do governo. Um governo vai lá, faz um programa, começa, avalia o desempenho, finaliza, acabou. Mas a estratégia não, a estratégia é diferente. A estratégia é um jeito de organizar a saúde. É reconhecer que outros países do mundo fizeram isso, não com agente comunitário, que isso é tipo jabuticaba, só tem aqui no Brasil. Tem num país da África que copiou nosso modelo, ainda bem, eles estão valorizando e levando para lá, mas é uma experiência muito única de agentes comunitários, mas a estratégia copia coisas de outros lugares, de forma de organização do sistema, e vem para ficar, independente do governo, né? Então, a gente tem mudanças, mas ela continua. E aí, mais um pouquinho. Então, a estratégia de saúde da família. Esse dado, esse artigo que está aí, é para ilustrar um pouquinho a importância desse momento, que virou de agente comunitário, de programa de agente comunitário, para programa de saúde da família no território todo. Então, olha, a gente tinha uma mortalidade infantil de 90 a 2002 de 49,7%. E a gente conseguiu ir para 28,9 de mil nascidos vivos. Uma diferença brutal, né? Assim, no número de pessoas que sobreviveram. No mesmo período, assim, quando a gente aumentava em 10% a cobertura do Programa de Saúde da Família, foi associado a uma queda de 4,5% na mortalidade infantil. Isso é trabalho em equipe, e a equipe é composta também pelo agente comunitário. Então, isso é uma coisa que a gente tem que destacar. E aí, de novo, né, quem são os agentes comunitários? E aí tem a contribuição dos agentes lá da equipe que eu trabalho. Eu trabalho numa UBS em São Paulo, na divisa com Osasco, que chama UBS Jardim de Abril. A gente tem 4 equipes de estratégia saúde da família, cada uma com 6 agentes comunitários. Temos 4 médicos e enfermeiros com especialização em saúde da família. Então, a saúde da família é um campo específico de estudo na medicina, né? Tem gente que faz medicina e vai virar cirurgião, tem gente que vai fazer ortopedia, tem gente que vai ser dermatologista. A saúde da família, não a estratégia, mas a saúde da família é uma especialidade. E aí tem gente que forma outros profissionais nessa área, e a nossa unidade faz isso, com a contribuição dos agentes comunitários. Então, os alunos chegam lá, eles vão levar nas visitas domiciliares, como vocês devem ter aqui também. E aí eu fui procurar uns dados. Assim, a minha percepção
as mulheres são a maioria. Né? Vocês têm essa ideia também, essa percepção? E aí eu falei assim, pô, será que tem alguém que estudou isso? E eu achei esse artigo, ó. 91,2% de mulheres nesse estudo que foi feito. É um estudo do sul do Brasil, com a média de idade de 46 anos, então esse é mais ou menos o perfil de quem é agente comunitário. 91% mulheres, média de idade de 46 anos, 46,3% se autodeclararam casados ou em união estável, 65,3% com ensino médio completo. Então, é isso, aqui predomina quase todo mundo com ensino médio completo, né? Mas a gente tem regiões aí do Brasil que é um pouco diferente o perfil, e aí dá uma média de 65%. E aí foram perguntar, além desses artigos que ficaram olhando, né, quem será que é o agente comunitário? Esse aí foi perguntar, quem somos nós? Identidade não tão secreta dos agentes comunitários de saúde. Então, os comunitários se definem como pessoas com uma escuta qualificada, sendo esse elo, equipe comunidade, e que fazem múltiplas ações, como a Bruna bem colocou aí, né, Bruna? Múltiplas ações, muitas. Mas, mesmo nesse estudo, que sofrem por carregarem esse peso todo de ser super-herói, que é muito típico do profissional da saúde, né? Então, assim, a gente tem que resolver, não tem recurso, não, mas vamos lá, a gente precisa. E a gente sofre por isso e adoece. Opa, pulei a foto. Aí, os vínculos subjetivos. E aí, eu pedi uma foto de uma CS com a paciente que autorizou essa foto aí, que é a dona Porcina, que tem 99 anos e que fica esperando a visita da Leila, que adora a Leila. Então, assim, além da foto, a Leila mandou relatos de como são os encontros, tal, né? Nem sempre a gente consegue ir. Às vezes, a gente está tão mergulhado na assistência e saber que alguém vai lá representando a unidade, que vai saber o que uma senhora idosa de 99 anos, que é super ativa, que mora sozinha, se precisa de alguma coisa, se conseguiu pegar o remédio na UBS, se os vizinhos estão conversando com ela, como é que está essa relação, se ela precisar de ajuda, ela chama quem, né? Então, a Leila está sempre lá, pelo menos uma vez por mês. E a dona Porcina ainda fala assim, olha, aqui é igual casa de vó, você tem que vir também, que eu sempre preparo um café para ela. Então, tem esse carinho, esse vínculo afetivo, né, com a comunidade. E isso é muito potente e muito resolutivo. Isso tem impacto na saúde das pessoas. Então, é diferente quando você recebe uma visita, alguém te pergunta se você está bem, alguém te orienta na consulta sobre tomar uma medicação e alguém vai lá e organiza uma caixinha para você de remédios. Isso é outro nível de cuidado, né? E, opa, desculpa, passei para o lado errado. Melhorias... mas aí a gente tem que pensar algumas coisas também, né? Então, a gente está falando de coisas boas, do trabalho, de toda essa gratificação, mas o que os agentes comunitários acham, pelo menos nessa pesquisa aqui, que também acho que é do Rio Grande do Sul, que precisa melhorar? O que precisava melhorar, assim, de qualidade de vida e de trabalho? Acompanhamento psicológico, porque não é fácil estar na linha de frente. Não é fácil você chegar lá na casa e saber que um jovem cometeu suicídio. E aí você fala assim, puxa, e agora? Eu tenho que... Como é que eu falo com essa mãe? Tragédias, a gente tem uma lista repleta. Assim. Hoje eu atendi das 7 às 4, antes de vir para cá. Só hoje eu já me deparei com umas 3 ou 4, assim, dessas que não tem resposta na saúde, que a resposta é mais ampla. E aí a gente precisa desse apoio psicológico. Atividade física. Então, apesar de caminhar bastante, os ACS colocaram assim, puxa, uma ginástica laboral, tempo para ir numa academia, isso seria importante, porque eu caminho muito, mas eu preciso exercitar, né, também outros músculos que não só as pernas. Aí. Fornecimento de uniforme, incluindo calçado. Quem aí já teve dor no pé? Facilite plantar, esporão, o famoso esporão. Então, aí, um destaque para isso de todo mundo. Hoje eu atendi uma, gente, não estou mentindo, viu? Que eu atendi uma agente comunitária, super comum. Formação continuada, em algum momento teve um curso técnico para agentes comunitários, que o pessoal ficou esperando aí as próximas turmas e não apareceu. E por que não? Treinar agentes comunitários para virarem, talvez, técnicos em enfermagem, né? Para ter uma progressão dentro da carreira, pode ser interessante isso, né? Proteção à exposição solar. Proteção e avaliação constante da saúde da pele. Então, tem lesão de pele, precisa fazer biópsia, usar chapéu, usar protetor e ter isso disponível. Aí, mais uma questão que a gente precisa destacar, que são os acidentes ocupacionais. E aí, o que tinha mais nesse estudo aí era acidente de trajeto. Então, estou indo
calçada quebrada, estou indo da unidade para a visita e cai na calçada. Vocês devem ter relatos também, né? Porque na minha UBS eu conheço 2, então eu imagino que tem bastante. Acidentes no trajeto, quedas, mordeduras de cães e gatos. Só que só 9% dos acidentes foram notificados nesse estudo. Então, o que está acontecendo? A pessoa cai na calçada e fala, eu caí na calçada porque eu escorreguei. Isso não é um acidente, é um acidente. E a gente precisa olhar para isso, né? Está caindo durante o trabalho, como é que é essa condição e essa notificação? E aí, um outro aspecto, o território e as implicações da violência urbana. Isso não são coisas só que eu, Lívia, médica de família, acho. São coisas que as pessoas foram estudar. Então, ali embaixo tem em letrinhas pequenas todos os artigos. Se depois vocês quiserem, eu estou deixando com a assessoria da Fernanda para poder argumentar sobre isso, né? Então, uma coisa que impacta muito no trabalho do agente comunitário é a violência do bairro. Porque é isso, é viver a violência no dia a dia, é ver o impacto da violência no seu trabalho. E muitas vezes você chega na reunião de equipe, a gente tem tanto caso para discutir, que a violência não é uma questão que a gente vai discutir rotineiramente. E aí esse estudo fala que esse modelo, centrado no médico, então tudo é consulta médica, olha, vai para o médico para resolver, que não olha para os direitos e para a redução das iniquidades, que são essas desigualdades que a gente pode combater, pode evitar, não tem como ter muito sucesso nesse território. Então, esse artigo vai falar disso, que a gente não compreende pressupostos essenciais, coisas que são básicas para a saúde, se a gente não abrir os olhos para isso. E aí, sobre o trabalho, sofrimento e adoecimento, casos de saúde mental. Como é que está a nossa saúde mental na atenção primária? Como é que está a saúde mental de quem é o pelotão de frente? Situação de sofrimento, então, ritmo excessivo, sobrecarga, conflito com a comunidade, não resolutividade, então nem tudo a gente consegue resolver, nem às vezes o que é a nossa atribuição, de indisponibilidade de material, insumo, a localização geográfica da unidade, a residência dos usuários, o tipo de estratégia e a gestão, que por vezes a gente tem conflito e tem relação de assédio, como em todos os locais de trabalho, então a gente não pode fechar os olhos para isso. Pode ser, às vezes, do usuário com a unidade, pode ser de uma gerência do serviço, então isso acontece dentro dos espaços de trabalho. Esse estudo foi publicado na Revista Brasileira de Medicina do Trabalho, e aí quando a gente lê assim, a gente fala, olha, é verdade, né? É isso. Porque eu estava atendendo também vários ACS com burnout, com sobrecarga, e quando eu fui ler, eu falei, não é só a minha unidade. Isso é uma coisa que, olha só, em outro estado isso foi pesquisado e documentado muito parecido. E aí, já que a gente está falando de saúde mental, vamos falar de algo que nos dá dor de cabeça, que não é exatamente a PNAB, que é a Política Nacional de Atenção Básica que dá dor de cabeça, mas as mudanças. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para isso, porque vocês conhecem o texto da PNAB, que é onde tem lá as atribuições, o que é função de cada integrante da equipe. Então, eu peguei essa PNAB aqui de 2012, que até tem um dado aqui dela. Em 2012. Esse caderno é bem bonito, está disponível em PDF na internet. Tem lá a atribuição do agente comunitário, a população dividido por 400, que é o número, né, de usuários, de munícipes por habitante, por ACS, para não sobrecarregar. E aí a gente tem e isso vai sendo revisto, né? Então a gente tem portarias da PNAB. E aí eu coloquei aqui a portaria de 2017. Eu achei muito legal a portaria de 2017, traz ali, né? O médico, preferencialmente da especialidade de medicina de família e comunidade, que nós somos raros, então é difícil contratar. Enfermeiro, preferencialmente especialista em medicina de família e comunidade também. Auxiliar ou técnico de enfermagem ou agente comunitário de saúde. Ótimo, documentado. Na portaria de 2017, recomenda-se a cobertura de 100% da população com um número máximo, esse é o teto, 750 pessoas por agente comunitário. Aí, vem a PNAB de 2019, e foi bem assim, eleição, janeiro de 2019, portaria da PNAB. E olha só, gente, cadê o agente comunitário ali, ó? Médicos, enfermeiros, técnicos, e aí tem lá uma partezinha na portaria, ó, caso a equipe conte com profissionais, como agente comunitário de saúde ou agente de combate a endemias extras, estes deverão atuar na equipe por 40 horas semanais na forma da lei.
Mas assim, eu achei, e claro, isso não é um motivo para pânico, não é que todo mundo vai ser demitido, não está previsto, não, mas que está perdendo o brilho que tinha com o passar dos anos, o destaque na composição da equipe, que a gente viu que faz parte e que está relacionado aos bons resultados da estratégia. Então, assim, isso abre uma brecha para que as equipes... mas essa equipe já tem agente comunitário, tem dois. Tem 2 agentes comunitários que vão dar conta de todas as visitas que precisam ser feitas, de todas as intervenções, de todos os projetos, de toda essa complexidade que é a atenção primária. Então, a gente tem uma evolução das políticas nacionais de atenção básica, em que o papel do agente comunitário está não com o mesmo brilho que ele vinha apresentando no primeiro. E aí eu fui procurar dados de Sorocaba. E eu achei, tem esse site que é bem interessante, vocês podem olhar também, do e-gestor, você coloca lá, cobertura, sabe? Tipo, você pode ver por cidades, é bem interessante, dá para ver as cidades vizinhas, dá para... E aí eu fiquei vendo, assim, número de equipes de estratégia saúde da família. Está aqui, é pequenininho, mas eu vou ler. São 40 equipes de estratégia de saúde da família no município de Sorocaba cadastradas. Cadastradas, que são equipes, então, que tem médico, enfermeiro, técnico auxiliar e agentes comunitários. 40 equipes. E aí, quando a gente vai ver qual que é a cobertura disso, pensando na população, é 20,5%. 20,5%. É uma cobertura bem pequena, né? Assim, a gente viu lugares, por exemplo, que investiram em atenção primária, mesmo no Brasil, chegando em coberturas superiores a 80%. E aí, isso tem uma particularidade do nosso município, que tem a ver com a organização da atenção primária aqui. E com um debate que não contempla, em muitas unidades, o trabalho do agente comunitário. E que aí precisa estender, porque se tem bons indicadores, se o projeto é esse, se está comprovado que trabalhar assim reduz mortalidade infantil, reduz mortalidade materna, melhora o acesso da população ao serviço, por que é tão baixo no nosso município, né? Acho que a gente tem que refletir sobre isso e caminhar para aumentar esse número. Quando a gente emprega um agente comunitário, pensando no perfil que a gente viu aqui, são mulheres entrando no mercado de trabalho, né? Mulheres que conseguem estar na comunidade, então, às vezes, conseguem passar em casa e dar almoço para os filhos, colocar na perua para ir para a escola. A gente muda histórias que, às vezes, abrindo outros... Claro que todas as vagas de emprego são muito importantes, mas, assim, essa vaga propicia uma condição de trabalho e uma mudança para muitas famílias que têm aí as mulheres como principal fonte de renda, assim, mas principal salário da família, né? Então, isso é muito importante. Por vários momentos aí, a mulher ficava em casa, né? Às vezes não tinha esse acesso ao mercado de trabalho, não tinha ou tem um mercado muito informal, às vezes, né? Trabalha no bairro, vende alguma coisa, mas a gente está falando de empregos de mulheres com carteira assinada, de mulheres na faixa etária de 46 anos, que é a média, que é difícil, às vezes, conseguir um emprego em uma outra posição, né? E que conhecem muito bem a comunidade e que, junto com os agentes também, né, que são os homens aí, fazem toda a diferença nesse território. Fazem diferença em como a gente enxerga a saúde e em como as pessoas se relacionam com o serviço e que mudam os indicadores. Então, tem gente que morre menos graças ao trabalho... a população sofre e morre menos graças ao trabalho de vocês. Aí o meu agradecimento. Muito obrigada. Obrigada, doutora Lívia Rodrigues, pela belíssima explanação. Eu gostaria agora, após quem está em casa entendendo melhor como que é o trabalho do agente comunitário de saúde, percebendo não só o que cabe, né, o trabalho diário, mas também um pouco das dificuldades desse agente comunitário de saúde, né?